Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós então de volta, dando sequência, dando continuidade à nossa matéria, à nossa disciplina de direito penal. Nós estamos falando dos crimes em espécie, da parte especial do Código Penal, que vai do artigo 121 ao artigo 361, embora os crimes vão até o 359-H. A localização atual nossa é o título 11, os crimes contra a administração pública. E nós já passamos, amigos, do capítulo 1. Vamos lembrar, fazer uma recapitulação. Peculato, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem, inserção de dados falsos em sistema de informação, modificação não autorizada de sistema de informação, desvio irregular de verbas ou rendas públicas, extravio, sonegação, inutilização de livro ou documento, concussão, excesso de exação, corrupção passiva, majorada, simples majorada, privilegiada, facilitação ao contrabando ou descaminho, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, violência arbitrária, abandono de função, exercício irregular antecipadamente prolongado ou retardado ou prolongado, violação de sigilo funcional. Depois nós fomos para o capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. E ali nós falamos de usurpação da função pública, resistência, desobediência, desacato, tráfico de influência, corrupção ativa, descaminho, contrabando. Nós vimos depois, então, aqui uma pequena cola. Parece que a idade vai chegando para a gente, né? Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência que está revogado pela lei de licitações, inutilização de edital ou de sinal, subtração e inutilização de livro ou documento, sonegação de contribuição previdenciária. E aí nós falamos daqueles crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, dando o conceito de funcionário público estrangeiro e também o que é a administração pública estrangeira. E vimos os crimes de corrupção ativa em transação comercial ou internacional e tráfico de influência em transação comercial internacional. E, por fim, dando o conceito de funcionário público estrangeiro. Agora, a gente entra, então, finalmente, no capítulo 3. Capítulo 3, que mostra aqui para nós no quadro os crimes contra a administração da justiça. Certo? Crimes contra a administração da justiça. Meus grandes amigos, esses crimes aqui podem ser praticados, alguns, por funcionário público. Outros podem ser praticados por particular. Mas uma coisa nós temos certeza: esses crimes lesam a forma e o bom andamento de que a justiça deve administrar, a administração do judiciário, da justiça. Aqui está. E a gente começa então com o crime de reingresso
reingresso de estrangeiro expulso. Certo? Vamos falar sobre isso. Primeira coisa que a gente faz sempre, o que que é? Nós vamos analisar o tipo penal, o artigo. Nós vamos estar no artigo 338 do Código Penal Brasileiro. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Aqui está, reingresso de estrangeiro expulso. Artigo 338, reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Ok. Bom, amigos, o que a gente tem que cuidar aqui? O que é importante que a gente tenha em mente nesse tipo de delito, certo? A título de introdução, a gente tem que saber o que é a expulsão. E eu vou ditar agora para vocês o conceito de expulsão. Por gentileza, abram um espaço aí no caderno de vocês e escrevam assim, ó, expulsão é o ato de natureza política e discricionária exclusivo do Presidente da República, e veiculado mediante decreto vírgula, proferido contra o estrangeiro que, vírgula, proferido contra o estrangeiro que, vírgula, de qualquer forma atentar contra a segurança nacional, vírgula, a ordem política ou social, vírgula, a tranquilidade ou moralidade pública,
a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, vírgula, e a economia popular ou cujo procedimento o torne nocivo ou cujo procedimento o torne nocivo a conveniência e aos interesses nacionais. Ponto. Nós tínhamos a previsão de expulsão no Estatuto do Estrangeiro, Lei 9815 de 80, nos artigos 65, caput e 66. Só que essa lei foi revogada pela Lei da Migração, que tem hoje, né, a Lei 13445. Vamos dar uma olhadinha nessa lei? Provavelmente ela vai trazer uma informação importante para nós. Lei 13445 é onde eu estou. Institui a Lei de Migração. E nós vamos ao artigo 54. O 54 fala da expulsão. Consiste de medida administrativa, certo? E ela é proferida no âmbito, então, do executivo, de retirada compulsória, ou seja, obrigatoriamente, de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Certo? Aqui vem as regrinhas da expulsão. Essas regrinhas da expulsão não nos interessam. O que nos interessa aqui também, pessoal, é que vocês não podem confundir, certo? Deixa eu voltar para o código. Nós não podemos confundir na prova expulsão com deportação e com extradição. Certo? Extradição é em virtude da prática de um crime e aí cabe ao Poder Judiciário, ao Supremo, proferir a extradição. Deportação, certo? É outras características, diz respeito a acordos para o envio de pessoas a responderem por delitos em outras nações. Bom, vimos então o dispositivo legal. Fizemos a introdução dando o conceito da expulsão, porque o objeto aqui, né, é o estrangeiro expulso. Objetividade jurídica. A objetividade jurídica aqui é a administração da justiça. Sabemos que é ela, né? A administração da justiça. Relacionada a quê, pessoal? Relacionada ao decreto do presidente da República que determinou a expulsão. Ou seja, fere esse decreto, porque o sujeito retorna e no crime ele retorna, onde na verdade ele não deveria retornar. A norma jurídica deixa bem claro, não retorne naquele período, e o agente vem e acaba retornando. Certo? O objeto material. O objeto material é o ato oficial. É o ato oficial da expulsão, veiculado sempre ao decreto do presidente da República. Ok.
Dito isso, núcleo do tipo, só tem um núcleo, né? O artigo só tem um núcleo. Aqui está, reingressar. O que quer dizer, amigos? Vários conceitos, eu posso dar várias definições para reingressar, mas, por exemplo, pode ser voltar, ingressar novamente, retornar. Aqui está, certo? Não há dúvidas, meus grandes amigos, que é preciso aqui algumas regrinhas, né? Que é preciso que a gente tome alguns cuidados. Por exemplo, esse crime depende de prévia e oficial expulsão do estrangeiro. Oficial quer dizer o quê? Que tem que ser por um órgão oficial. Nesse caso, o presidente da República, certo? Através do seu decreto. Prévia quer dizer que é anterior ao crime, né? O sujeito toma conhecimento da expulsão, mas ele sai e retorna. Ou seja, quando a gente percebe que o estrangeiro está no território nacional, nós olhamos a situação dele e vimos que teve um prévio e oficial decreto o expulsando, certo? Após esse decreto, o estrangeiro acaba voltando ao Brasil. Agora, entendam uma coisa, e isso é importante. Enquanto esse sujeito não sair do país, certo? Se ele permanece no Brasil, o fato não é crime. Porque o crime é o reingresso. Em algum momento ele precisa ter saído do país para depois ter retornado. Então, depois de ter sido expulso, saiu o decreto prévio oficial de ser expulso, mas o estrangeiro permanece no país. Enquanto ele permanecer no Brasil, não há crime. Saiu do Brasil, não há crime. Retornou ao Brasil, o crime ocorreu. Tranquilo, né? É um crime bem fácil de entender. Certo? Mas vejam que esse reingressar, que é o núcleo do tipo, ele vem depois através de um território nacional. Território nacional. O que é o território nacional? Aí nós temos o próprio artigo 5º também. Nós temos o artigo 5º do Código Penal, que dá o conceito de território nacional, onde ele diz lá: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional
ao crime cometido no território nacional. Está aí, certo? Detalhe importante, pessoal, que eu quero que vocês cuidem. Esse território nacional tem que ser exatamente esse espaço marítimo territorial do caput, somente do caput. O que estão nos parágrafos não constitui território nacional. Se o sujeito reingressar nesses locais, não configura o crime. Ou seja, é o 5º caput, mas não o parágrafo 1º. Certo? Cuidem isso. Voltemos lá para o 338. Bom, outra coisa que eu queria destacar com vocês é que fica claro que esse crime é uma norma penal em branco, né? Porque nós precisamos da lei de imigração para saber os casos de expulsão. Se em lugar nenhum disser quais são os casos que caracterizam a expulsão, não tem como aplicar esse crime, porque fica vazio. Então, como nós temos o artigo 54, aí sim a gente pode aplicar o crime do artigo 338 do Código Penal Brasileiro. Sujeito ativo, pessoal. Quem é que pode cometer esse crime? Fica fácil para quem já está estudando, né? Estamos falando de um crime de mão própria, de conteúdo múltiplo de ação vinculada. Ou seja, é um crime que só pode ser praticado por aquela pessoa, pelo estrangeiro. Ninguém pode praticar o crime por ele. Logo, é um crime que não admite coautoria. Está certo isso que eu coloquei aqui? Para quem está estudando? Não admite coautoria, mas ele admite o quê? Participação. Certo? Cuidado em relação a isso. Bom, mas esse cara, o sujeito ativo do artigo, está aqui, ó. É o estrangeiro. E quem é o estrangeiro no fim das contas?
é todo aquele que não se enquadra no artigo 1 e 2 do artigo 12 da Constituição Federal de 88, que são os brasileiros natos e naturalizados. Vamos lá? Tá aqui, né? Da nacionalidade. São brasileiros natos. E logo depois, um 2, os naturalizados. Está fora dessa lista é estrangeiro. E sendo estrangeiro, vai ser sujeito ativo. Ok? Bom, dito isso, amigos, a gente se encaminha aqui no sujeito passivo, claro, é o Estado. Sujeito passivo é o Estado, como sempre. Nesse caso, nós vamos ter sempre somente só o Estado. Não vai ter um sujeito passivo indireto ou imediato. E agora a gente se encaminha para a parte final desse crime. O elemento subjetivo é o dolo. Dos crimes contra a administração da justiça, só existe um crime que admite forma culposa. É o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. É o único. Não existe outro, certo? Então, se o indivíduo se mantém espontaneamente no território brasileiro, a ausência de dolo, né, é culpa, não tem a previsão. Excludente de licitude. Nelson Hungria já trazia um exemplo clássico. O sujeito foi expulso, saiu do Brasil. O país de origem dele está em guerra, em calamidade, movido pela peste. Nesse caso, ele não poderia ir para outro país, pois não o acolhe. Ou é países que não se permite a sua permanência. E em virtude disso, ele retorna. Ora, aqui, embora a gente tenha o fato típico do crime do artigo 338, reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Embora isso, pessoal, entendam que ele agiu em estado de necessidade, certo? Cuidem isso. Consumação. Que momento esse crime se consuma? Pois é, depende, pessoal. Para alguns autores é crime instantâneo, é no momento do reingresso, ainda que temporariamente. Tá? Para o STF e para a maioria da melhor doutrina, esse crime é um crime permanente. Enquanto o sujeito está no território brasileiro depois de ter reingressado, o crime está se consumando. Então o flagrante pode se dar a qualquer tempo, certo? A qualquer tempo. E o prazo prescricional começa a contar no momento que cessa a permanência. Muito cuidado em relação a isso também. Tentativa é possível, pois é um crime material. É possível tentar reingressar e não conseguir por vontades alheias à sua vontade, por circunstâncias alheias à sua vontade. A ação penal, como todo crime contra a administração pública, é pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, com a exceção
com a exceção do crime de exercício arbitrário das próprias razões, do artigo 345, que ali, quando não houver violência, a ação penal é privada, se procede mediante queixa, certo? Lei 9.099 de 95 não se aplica, mas vejam que a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Então nós estamos diante de uma infração de médio potencial ofensivo. Admite-se o benefício da suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Certo? A pena mínima não ultrapassa 1 ano, então isso é possível. E a pena ainda diz, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Expulsar 2 vezes seria bis in idem? Não, não é bis in idem, porque a natureza é o que, pessoal? Ela é política. A natureza é política, certo? Então vai ter um novo procedimento e vai ser definido pelo presidente da República. E por fim, a competência Justiça Federal, certo? Artigo 109 da Constituição, inciso 10. Vamos dar uma olhadinha. Ih, voei. « 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Aqui está. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. A primeira parte. Execução de carta rogatória, né? Que vem o exequatur, tá aí. Certinho? E assim, vencemos, amigos, mais um crime. Vamos tomar um cafezinho agora, um chazinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos a gente está de volta para dar prosseguimento com mais um novo delito. Aguardo vocês, até mais, valeu, tchau, tchau.